Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Catarina Lima, sejam bem-vindos novamente ao Café Terapêutico. O Café Terapêutico de hoje eu vou trazer para vocês um tema muito importante, né? Um tema aí que está em alta, muita gente está com dúvida, muita gente não está querendo compreender, não está entendendo o que é que está acontecendo de fato no mundo, né? Principalmente aqui em Pernambuco, certo? O tema que eu trouxe para a gente hoje, na realidade, é em termos de informações, né? E também de compreender o que é que está se passando, tá certo? A gente sabe que, infelizmente, Pernambuco, né, está em quarto lugar como o estado mais infectado no Brasil, né, de infectados, e é uma luta para a gente todos os dias, principalmente para aqueles que trabalham de linha de frente e que estão lidando com isso constantemente, tá certo? Então vamos lá. A gente precisa entender que distanciamento social ele deve ser praticado por todos, por todos, sem exceção, né? Principalmente aqueles que estão expostos ou não ao vírus, né? Esse conjunto de medidas, né, que é o distanciamento social, ele inclui coisas mínimas que pode ser feito por todos nós sem problema algum, que é aperto de mão, né, aglomeração, ficar numa distância de até 2 metros de distância entre uma pessoa e outra, e o mais importante, você se permanecer em casa estando doente ou não. Isso é distanciamento social, certo? O distanciamento social, ele diminui, né, a propagação do coronavírus. Além disso, garante, né, recursos para pessoas que futuramente irão precisar. Ou seja, ele garante que quanto mais longe estiver de uma pessoa para outra, menos pessoas vão ser infectadas, né? E os recursos que ficarem, que tiverem, né, vai ser utilizado para essas pessoas que foram infectadas, certo? Mas e aí existe o isolamento social, né? O que é o isolamento social? Com o diagnóstico do Covid-19, ele leva ao isolamento, ou seja, o isolamento é para pessoas doentes, né? E servem para que elas para que os infectados não passem para outras pessoas que estão saudáveis, tá certo? Ou seja, eu estou com o diagnóstico de Covid-19, então eu vou me isolar para que outras pessoas não sejam infectadas com o vírus, tá certo? O objetivo dessa medida é conter a propagação do vírus e manter o controle, tá certo? Isso é que é o isolamento. Mas e a quarentena, Catarina? O que é a quarentena? Quarentena, minha gente, ela não é nada mais do que uma medida, certo? Imposta a pessoas e comunidades, ou seja, a família também é um tipo de comunidade, né? Para restringir o movimento daqueles que foram expostos a uma doença contagiosa. Ou seja, no caso do Covid, né? A pessoa que foi contaminada, ela está isolada, ela é mantida em quarentena junto com a sua família, né? Com o objetivo de observar as pessoas que ficarão doentes ou não durante aquele período, certo? Então é isso. É algo muito prático, muito fácil de ser entendido e compreendido, né? A gente tem que estar aberto a isso, a gente tem que ter empatia com outras pessoas a respeito disso, tá certo? A Covid-19, minha gente, ela é uma doença causada por um recente vírus, né, chamado coronavírus, e tanto o vírus como a doença eram desconhecidas até então, né? Foi quando, em 2019, lá em Wuhan, houve essa propagação. Wuhan fica na China, tá certo? Em dezembro de 2019, isso ocorreu. E até então ela não era conhecida, né? A gente sabe que existem vários tipos de corona, mas o Covid-19, que é um tipo de coronavírus, ele só foi de fato descoberto em dezembro de 2019, né? O coronavírus ele é conhecido como CoV e é um grupo de vírus que causam gripes e até doenças
que doenças severas como a síndrome respiratória do Oriente Médio, conhecida como MERS-CoV, e também, né, no caso mais constante que está tendo aqui, que é a síndrome respiratória aguda grave, que é a SARS-CoV. Seus sintomas mais comuns é a febre, a fadiga, aquela tosse seca assim, né? Tosse seca. E em alguns casos tem a congestão nasal, a coriza, a garganta irritada ou inflamada, né, como é mais conhecida, a perca do olfato, do paladar e também diarreia, né? Algumas pessoas ela causa diarreia mesmo. Algumas pessoas elas podem ser infectadas e não apresentar quaisquer sintomas, ou seja, a pessoa ela não vai sentir nada. Ela foi infectada, ela está com o vírus, mas ela pode também não ter nenhuma reação. Ao contrário de algumas pessoas que podem ter sim, certo? É importante a gente entender que a maioria, ou seja, cerca de 80%, né, das pessoas se recuperam da doença sem precisar de um tratamento especial. Ou seja, é no caso de idosos, pessoas com históricos de problemas de saúde, tais como a pressão alta, doenças cardíacas, diabéticos, né? E pacientes renais, né? Eles estão mais propensos a desenvolver os casos graves, né? Levando aí a síndrome respiratória aguda, né? Essas pessoas, de fato, além de ter o risco maior de serem infectadas, elas irão precisar de um atendimento mais específico, mais especial, né? Com a utilização do respirador, né? Alguns tipos específicos de medicamentos, né? E também é importante a gente entender que a descoberta, né, da cura, de fato, foi feita recentemente, saiu essa semana, né? Que foram testes feitos nos Estados Unidos, né, com a vacina que contém anticorpos, e ela passou pelo teste, né, de utilização em humanos, e ela está sendo liberada. A gente precisa entender que o momento que nós estamos passando já aconteceu, né? Aconteceu há muito tempo com outras pandemias, tais como peste bubônica, tuberculose, febre amarela, né? Foram outras epidemias em outros tempos, mas assim como essas doenças, né, os vírus, eles vão evoluindo conforme o tempo vai passando, né? Evoluiu, né? Era uma gripe que foi evoluindo, né? E hoje é conhecida como coronavírus 19. Precisamos ter consciência também que pessoas que apresentam febre, tosse, dificuldade para respirar, devem procurar uma assistência médica, certo? Ela pode fazer isso antes de ir ao hospital, ela também pode entrar em contato, prefeitura, né? A Prefeitura do Recife, eles têm um programa muito bom na internet, né? Que é o Atende. Então, você entra em contato com eles, informa seus sintomas, informa se você tem histórico de problemas de saúde, certo? E eles entram em contato com você realmente, né? Você lá informa seu CPF, seu endereço, o seu histórico de saúde, informa o que é que você está sentindo e na mesma hora eles entram em contato com você, informando o que é que você deve fazer. Se deve ficar em casa, se deve se dirigir ao hospital, se precisa fazer o teste, se não precisa, certo? Então, você pode fazer esse pré-atendimento, né? Que a gente pode também chamar de triagem. Pode fazer essa triagem. Então, é isso, pessoal. Se cuidem, fiquem em casa. Espero que ficou bem claro para vocês, né? A respeito do que é distanciamento, né? Que é se manter distante da pessoa, não ter contato físico. O isolamento, que é quando a pessoa já tem o vírus, né? Tem o vírus, precisa ficar isolado, precisa ficar longe de outras pessoas para que não seja infectada. E também a quarentena, né? Que é um processo de estudo e de observação das pessoas que podem ser ou não contaminadas, que estão ali inseridas naquela família, no caso daquela família, porque a gente está em casa, né?
E como vocês já sabem, a melhor forma de não se propagar esse vírus, né, de ninguém ser infectado é ficando em casa. Então, vamos ficar em casa, vamos manter o distanciamento social, vamos ficar isolados, né, e vamos proteger uns aos outros. Tenha empatia, tenha consciência de que tem que ficar em casa de fato. A Covid-19 ela é uma doença séria, ela é uma doença grave e a gente precisa ter consciência disso. Então, não vamos esperar que aconteça com um parente próximo, com um amigo próximo, com um vizinho. Não vamos esperar que isso aconteça para que a gente se toque, né? Então, vamos nos cuidar e vamos ficar em casa. Fique em casa, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima noite e até a próxima.